Olha, foi o melhor resultado e a melhor apresentação da Ponte na competição. Claramente a entrada do Pedro Júnior deu outro contorno tático ao time, deu outra força ofensiva, né? O time da Ponte chegou muito, ele participou dos 2 gols, não é um jogador eminentemente técnico, mas ele briga o tempo todo, é muito forte fisicamente, tem velocidade, toca na frente. Sabe quem que ele me lembra? O estilão assim de pegar a bola e dar uma baixada de cabeça e partir para cima? O Zé Roberto, aquele Zé Roberto que veio para a Ponte e depois foi disputar a Série A pelo Atlético Goianiense. Ele lembra muito o Zé Roberto em mobilidade, mas ele é mais agudo, ele é mais objetivo, né? E 2 bolas que se ofereceram para ele de frente dentro da grande área, uma ele driblou o goleiro e botou o Luca na cara do gol, e a outra ele sofreu o pênalti porque ele foi até o fim. A bola era mais do zagueiro, ele deu o sprint final próximo da linha de fundo e acabou sendo tocado. A gente flagrava já de primeira aqui. Pênalti absolutamente bem caracterizado, mas difícil de ser marcado. E aí, com o ângulo do VAR, com um olhar um pouco mais detalhado, dá para ver claramente que a bola não é tocada e é tocado o pé do jogador pontepretano, o seu pé direito com o pé esquerdo do zagueiro adversário, e aí a Ponte faz o segundo gol. Então a entrada desse jogador contribuiu muito para que a Ponte não ficasse com aquele jogo de tênis, jogando a bola lá na frente, só pro Luca morrer de fome, totalmente envolvido pela zaga adversária, e aí o adversário vindo em cima a todo momento. Então, com a presença do Pedro Júnior, a Ponte passou a ter essa bola um pouco mais adiante. Um outro aspecto, né, muito importante: o time deu uma melhorada do ponto de vista físico. O Matheus Jesus, por exemplo, que entrou um pouquinho contra a Inter e demonstrou muita lentidão, demonstrou assim dificuldade até para virar o corpo, hoje foi um dos melhores da Ponte. É bem verdade que não conseguiu terminar a partida, mas enquanto teve fôlego, foi muito bem, participou ativamente do primeiro gol, ajudou na marcação, virou boas bolas. O Fabrício estava muito pesado, hoje foi destaque na zaga, jogou até mais do que o próprio Fábio Sanches, e também foi bem. Então, uma evolução num curto período, num curto espaço de tempo, mas que traz um alento para o torcedor da Ponte, num grupo terrivelmente difícil, com Bragantino, com Santos, com a presença também do Santo André, que chega ao seu 4º ponto aí em cima da hora, ia ficar com 2 pontos, ficaria 2 atrás da Ponte, com 2 empates apenas, chega ao seu 4º ponto. Mas a Ponte, nesse momento, não precisa e nem deve pensar em classificação. Claro que tem que objetivar, claro que tem que mirar lá na frente, mas tem que ter um primeiro objetivo antes, que é fazer os 12 a 13 pontos que a garantem dentro do Campeonato Paulista. É um campeonato duríssimo, terrível, muito curto, muito ameaçador e de times muito bem montados. Veja esse Novo Horizontino, o trabalho que deu. Veja ontem o trabalho que o Água Santa deu para o Palmeiras, jogando completo, independentemente da viagem hoje para Abu Dhabi. Vejam a Ferroviária, o trabalho que deu no 0-0 com o Corinthians. O Ituano no 0-0 com o São Paulo, transformando o goleiro do São Paulo no melhor jogador em campo no domingo lá no Morumbi. Então é muito nivelado e qualquer piscada é fatal. Então esses 3 pontos hoje foram de transcendental importância para a Ponte. E eu gostei do comportamento do time, da maturidade do time, às vezes ainda errando muito, mas claramente com uma arma diferente. Agora a Ponte joga a bola na frente e ameaça os seus adversários, porque tem 2 atacantes agressivos, velozes, apesar de não serem meninos, Luca e o Pedro Júnior, e tem o Niltinho pela beirada, sempre recompondo bem com a bola, executando bons cruzamentos, às vezes tentando fazer a diagonal,
mas está, né, com aquela jamanta sob os ombros por não ter feito nenhum gol até agora. Hoje ele teve duas grandes chances, uma inclusive onde ele dá uma furada incrível num belo cruzamento do Guilherme Santos, que também vem evoluindo. Hoje vimos pouco do lateral direito da Macaca, o Norberto. Entrou o Kevin, mais fogoso, grande participação no lance do pênalti, ele que carrega a bola e enfia no funil para que o Pedro Júnior sofra o pênalti, mas aquele detalhe, o jeito Kevin de ser, uma no cravo e uma na ferradura. O Kevin teve uma sequência aí de 2 lances seguidos, ele dá de presente, dá um baita de um contra-ataque gigante para o Novo Horizontino. O jogador do Novo Horizontino erra e devolve para ele, ele levanta a cabeça, peitão estufado, dá de presente de novo. Então esse tipo de coisa é que não pode acontecer. Não pode acontecer em jogos tão parelhos e tão equilibrados. Mas a Ponte teve mais organização. Na mexida da volta ou da estreia do Pedro Júnior, ela ganhou uma força ofensiva que não tinha, e principalmente, e milagrosamente, e aí parabéns para os envolvidos, que pegaram um time cambaleante contra o Palmeiras, pegaram um time paquidérmico contra a Inter no sábado, domingo, segunda, terça, quarta, 4 dias. Eu acho que a alimentação correta, programação bem feita, não é que o time tenha voado hoje, mas ele já correu no nível do Novo Horizontino. E quando corre, quando nivela pelo menos a parte física, a parte da voluntariedade com o adversário, a Ponte tem bons valores individuais. Então informa, Matheus Jesus desequilibra, informa, Luca desequilibra, informa, Pedro Júnior incomoda o tempo todo. E aí ressalta-se um leão no meio-campo, quando todo mundo cansou e precisou mudar e precisou mexer, né? Saiu o Fecim, saiu o Matheus Jesus, saiu o Niltinho, saiu o Luca, todo mundo que recompunha, mas o Leonaldo, o menino, ficou. Então um erro que também vinha sendo cometido nas outras 2 partidas, de se sacar os 2 moleques, o Marco Júnior, que hoje não jogou, e o Leonaldo, porque é um passe aqui, outro ali, hoje não aconteceu. E a Ponte continuou com um jogador muito jovem, muito forte fisicamente, e que está bem preparado, e que hoje guerreou o tempo todo até o último momento, marcando, encurtando os espaços, desarmando e não permitindo que o Novo Horizontino se articulasse com facilidade e com muito espaço do meio campo para frente. Então evoluiu a Ponte. Não foi nada de excepcional, mas ganhou um jogo importantíssimo. E sabe o que é o mais importante, Edu? O mais importante é o seguinte, que o time faz a primeira, perde. Faz a segunda em casa e empata jogando mal. Se faz a terceira e não ganha em casa, aí a parte psicológica vai para o espaço. Aí a parte emocional passa a ser o maior adversário. Mas você vem depois de um empate em cima da hora. Empate que não foi bom, mas o jogo estava perdido. E a Inter poderia ter feito o 3º gol por 3 oportunidades no sábado e não fez. Aí tomou o castigo do quem não faz, toma. E a Ponte numa bola errante dentro da área, um cruzamento para ver o que ia acontecer do Niltinho, o goleiro sai mal e o Luca põe na rede, a Ponte somou pelo menos um pontinho. Aí respirou. Mas não poderia deixar de vencer hoje, porque ficaria muito próxima das últimas colocações no cômputo geral. E é isso que vale para a permanência. Os 2 últimos, entre todos os que disputam o campeonato, os 16, é que vão cair. Os 2 últimos em 12 rodadas é que vão para a Série A2. E a Ponte tinha deixado uma péssima impressão contra o Palmeiras e uma péssima impressão também contra a Inter, apesar de ter ido buscar o resultado no final. Aí ganha o jogo, guerreando, ganha o jogo com autoridade, ganha o jogo botando caras novas que renderam, consegue executar algumas jogadas ofensivas que não vinha conseguindo executar, sobretudo por contar hoje com o Pedro Júnior puxando a marcação e abrindo espaços que o Luca não tinha
enquanto estava sozinho na linha ofensiva. Aí cresce a autoestima. Esse é o fato mais importante. Aí cresce a confiança. Aí a Ponte vai bem, vai inteira, só no sábado agora, porque é assim. Às vezes joga de 48 em 48 horas. Agora descansa, respira na quinta, faz um treino, descansa de novo na sexta e vai para São Bernardo contra um São Bernardo pressionado, porque perdeu o clássico do ABC hoje, em cima da hora, com o gol do Todinho lá no ABC. Resultado ruim para a Ponte, a vitória do Santo André, e resultado ruim porque joga o São Bernardo muito pressionado e vindo para dentro. Mas a Ponte vai com moral. A Ponte conseguiu tirar aquele peso gigantesco que ela tinha sobre os ombros. Conseguiu tirar aquele peso de não ter vencido, de estar sendo criticada. Veja o público hoje, 1.600 torcedores. A torcida não está acreditando. A torcida não viu o time jogar ainda. Não tinha visto, mas hoje viu. Não foi uma maravilha. Não foi o time de 77, mas foi um time que deu mostras de que pode ganhar aí, até o final, mais 3 jogos. E com 3 jogos, fica de boa. Aí o que vier pela frente, com todas as dificuldades, com troca diretiva, com problema financeiro, com jogador chegando fora de forma, se mantendo, o que vier pela frente é lucro. Mas o grupo é muito difícil. O grupo tem Bragantino e Santos, 2 grandes hoje. E tem esse Santo André, que todo ano está fazendo boas campanhas. E já está na frente da Ponte, apesar da vitória da Macaca, mas está na frente só no saldo. Então o mais importante foi isso, quebrar uma sequência que começava a incomodar muito, conquistando a primeira vitória. Quebrando esta premissa negativa, a Ponte, a partir de agora, vai entrar com mais confiança. Vai gradativamente evoluindo fisicamente e pode, por que não, conquistar o seu primeiro objetivo e brigar por alguma coisa melhor depois de alcançada a permanência. Gostei, para mim resultado absolutamente justo. O começo da Ponte me assustou, depois o time se ajustou, depois o time saiu um pouco de trás, estava dando a bola de graça para o Novo Horizontino, que pressionava. Ele teve apenas uma grande chance até os 15 do primeiro tempo, naquele chute cruzado do Léo Tocantins, o número 11, que chuta muito forte. O Vinhas foi sem convicção, a bola lambeu, foi cruzado no gol de entrada. Se vai para dentro, se vai na direção do gol, teria entrado. E depois esse susto acordou a Ponte, que a partir daí mandou no jogo. Fez 1 no primeiro tempo, poderia ter feito mais 2 e teve grandes chances depois de feito o segundo gol a 5 do segundo tempo, de pênalti, bem batido pelo Luca, poderia ter feito pelo menos mais 2 gols. Então, uma atuação num jogo onde o time começou muito instável, depois se achou e mereceu amplamente a vitória de 2-0. E poderia ter sido pelo menos um pouco mais folgada e um pouco mais tranquila. A margem poderia ter sido pelo menos de 3 gols pelas oportunidades que a Macaca criou, deixando hoje uma impressão muito melhor do que aquela que vimos nas 2 primeiras partidas, com um time que deixou com os cabelos em pé o seu torcedor. Hoje foi bem a Macaca e o resultado espelha com absoluta transparência e fidelidade o que foi o movimento geral de ações dentro dos 90 minutos no estádio Moisés Lucarelli,